Glória a Deus. Romanos capítulo de número 1, verso 16 e 17, diz a palavra do Senhor: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Vou repetir outra vez: mas o justo viverá da fé. Querido Pai, muito obrigado por tudo que aconteceu até agora. Agora que chegamos no momento da exposição da palavra, Deus me ajuda a transformar esta palavra numa palavra que é extremamente útil para as famílias, Deus. Abre a porta da palavra, abre a porta da revelação, te exalta aqui no nosso meio e manifesta o teu braço forte, agindo em todos os corações, segundo o poder que te pertence. O poder pertence a ti. E nessa confiança, mais uma vez, pregarei o evangelho do qual não tenho por que me envergonhar. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela paciência, por terem ficado todo esse tempo de pé. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Meus irmãos, quero pregar sobre a família e os pilares da vida cristã. A família e os pilares da vida cristã. Eu quero fazer uma ponte entre o dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante, o dia também do Evangelho no Brasil. Isso está formalizado, oficializado, e com base nessas duas comemorações importantes de ontem e no nosso culto da família, eu quero então falar sobre a família e os pilares da vida cristã. Ou seja, a importância de fincar bem profundo na nossa alma essas estacas que nos permitirão andar no caminho da perseverança, porque é a perseverança, é na perseverança que nós vamos conquistar a nossa salvação. Nós precisamos sim receber Jesus como nosso Salvador, precisamos começar a nossa caminhada, mas nós precisamos perseverar até o fim. E o que vai nos fazer perseverar é fundamentar a nossa vida cristã em bases sólidas, firmes, que permitam que a gente constantemente sirva ao Senhor. Para que, melhor do que começar bem a vida cristã, a gente possa terminar bem aqui na terra a nossa vida cristã. Amém, meus irmãos? Então é sobre isso que eu quero falar aí nos próximos 50 minutos, talvez não chegue a isso, mas em torno de 45 a 50 minutos. Vamos então à palavra do Senhor. Meus irmãos, como é do conhecimento dos estudantes da Bíblia, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, Jesus, o Filho de Deus, se faz carne e habita entre nós. Cumpre o seu ministério aqui na terra, vivendo um período de 33 anos e meio, até chegar ao ápice da sua vinda à terra, que era a crucificação, ou seja, subir ao Calvário, ser pregado naquela cruz, derramar o seu sangue remidor e, através do seu sacrifício perfeito e completamente aceitável ao Pai, se tornar Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê.
cumprindo essa missão, e ele bradou lá na cruz, está consumado, ou seja, ele cumpriu a sua missão cabalmente. Depois de ressuscitado ao terceiro dia, Jesus ainda permaneceu cerca de 40 dias na terra. E no último dia em que ele estava aqui, já agora com o propósito de voltar ao Pai e assentar à destra do Pai para todo sempre, ele tem em mente que ele precisa fazer com que a sua igreja, que tinha sido implantada por ele, fundada por ele, estabelecida por ele, comece, dê o start na sua marcha aqui na terra. Então o que faz Jesus? Jesus aconselha os seus discípulos a perseverar em oração, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E revestidos de poder, então, eles começarem a expansão da igreja de Jesus na terra. 10 dias depois, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Jesus cumpre a sua promessa de derramamento do poder do Espírito Santo. Quando os judeus estão celebrando a sua principal festa, a festa das colheitas, a festa do Sucote, a festa de Pentecostes, nesse mesmo dia, veio sobre os discípulos que estavam reunidos no cenáculo, veio sobre eles o poder sobrenatural do Espírito Santo. E debaixo desse poder, revestidos deste poder, eles então começam a pregação do Evangelho. Já naquele dia, a igreja tem um avanço extraordinário, porque diante da pregação do apóstolo Pedro, que agora, não mais covarde, não mais medroso, não mais negando Jesus, não mais fazendo coisas erradas, mas cheio do poder do Espírito Santo, ele faz a primeira pregação do Evangelho do reino dos céus, e naquele momento, quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. A Bíblia diz, já no capítulo 2 de Atos, que começa com o derramamento do Espírito, a Bíblia diz, já no versículo de número 42, que estes primeiros irmãos que faziam parte da igreja de Jesus, agora eles passam a viver unidos na comunhão do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, e eles perseveram unanimemente juntos. E agora, com base no que Jesus tinha ensinado, porque isso é a doutrina dos apóstolos, Jesus ficou praticamente os 3 anos e meio ensinando os seus apóstolos acerca da doutrina que a igreja precisaria perseverar, obedecer, seguir. E debaixo dessa doutrina, a igreja então segue a sua marcha. Logo depois nós já temos o registro do primeiro mártir da igreja de Cristo. Estevão, depois de pregar uma mensagem extraordinária, cheio do Espírito Santo, Estevão é apedrejado enquanto vê os céus abertos e o Filho de Deus, Jesus, de pé, ao lado do Pai, recebendo aquele momento com muita alegria. Por causa da morte de Estevão, imediatamente depois se instala uma perseguição geral contra os cristãos. E eles precisam sair de Jerusalém. E eles começam a se espalhar pela Judéia, eles começam a se espalhar pela Samaria. E de repente, vem a conversão de Saulo, o perseguidor cruel da igreja, que estava ali consentindo com a morte de Estevão, que tinha carta para prender, para fazer o mal e, se possível, até matar os apóstolos. Agora Jesus encontra Saulo. Saulo se converte ao Senhor, e de perseguidor ele passa a ser perseguido agora, e ele vai se tornar
o apóstolo dos gentios. Ele vai receber agora a teologia da igreja de Cristo, é entregue a ele, que nós vamos conhecer também como apóstolo Paulo. E a igreja avança, a igreja cresce, a igreja se expande com Paulo, a igreja entra na bacia do Mediterrâneo, a igreja é implantada, Paulo vai implantando igrejas de cidade em cidade. Acontece a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, acontece a segunda viagem missionária de Paulo, agora acompanhado de Silas e outros companheiros, acontece a terceira viagem missionária de Paulo, a igreja vai incorporando, a obra de Deus vai crescendo, e em 40 anos, irmãos, todo o mundo conhecido naquela época já tinha sido alcançado pelo poder do Evangelho. Aleluia, aleluia. Vem aquela perseguição terrível contra Jerusalém, quando Nero, quando o general Tito, sob o mando de Nero, invade Jerusalém e destrói Jerusalém. Os cristãos continuam sendo terrivelmente perseguidos. Os judeus passam por um momento terrível. Vem aquela fase em que João, preservado por Jesus, por causa de Apocalipse, ele recebe a revelação, e no final do primeiro século, lá pelo ano 96, João então recebe a revelação de Apocalipse, escreve o último livro, e com este livro vai se encerrar o cânon sagrado. Agora a igreja tem a Bíblia completa, plena, Antigo e Novo Testamento, e Deus encerra então o cânon sagrado. Vem então o segundo século, o tempo da patrística, e novos gigantes da fé se levantam. Policarpo, Inácio, Tertuliano, Irineu, João Crisóstomos, homens cheios de Deus, continuam fazendo com que o evangelho vá crescendo. A doutrina dos apóstolos vai incorporando cada vez mais nas comunidades. A teologia paulina vai se firmando na mente dos cristãos, e a igreja, apesar das perseguições, segue avançando. Assim foi até o fim do terceiro século. Vai começar o quarto século e vai acontecer uma coisa muito ruim, muito ruim. Um imperador romano, um líder romano, por nome Constantino, orientado por um conselho que certamente veio do inferno, toma uma decisão de não enfrentar mais os cristãos, mas de se unir aos cristãos. E aí então ele faz um decreto. Qual é o decreto? Que a partir da sua liderança, do seu governo, do seu ideal, igreja e Estado agora precisam dar as mãos. E ele torna a igreja de Cristo a igreja oficial do Império Romano. Qual o problema disso? É que ao fazer isso, tornar a igreja de Cristo oficial do Império Romano, ele permite que pessoas sejam declarados cristãos sem arrependimento, sem conversão. E o que é pior, essas pessoas pagãs, essas pessoas de várias religiões, são declaradas cristãs, se tornam cristãs e trazem junto consigo todas as suas práticas pagãs. E agora a idolatria, o paganismo, o secularismo está dentro da igreja de Cristo. Isto se tornou muito pior do que qualquer perseguição que a igreja tinha sofrido até então. Vejam que o cessar da perseguição, que podia ser uma bênção, sabe que foi para a igreja? Um sério problema.
Passa alguns séculos, a igreja, o Império Romano torna cada vez mais forte a igreja, misturada como ela estava, e aí surge dentro das esferas de poder, surge o papado. Papado que depois vai disputar com os imperadores, com os líderes políticos, o poder. E essa disputa de poder vai trazer sérios problemas à sociedade. E o mundo vai viver um período que a história chama de período das trevas. Um período que vai durar cerca de 1200 anos. Um período de escuridão, um período de trevas, de disputas políticas e religiosas entre os líderes do Império Romano e o papado que lidera a igreja, não mais de Cristo, mas a tal da igreja romana. Com a igreja romana, começam então a surgir uma série de atrocidades. Por exemplo, quem falasse qualquer coisa que contrariasse o que o Papa dizia, essa pessoa tinha que morrer. Ela era perseguida até a morte, era levada à forca, era levada à fogueira. Qualquer discurso tinha que ser feito segundo a igreja romana determinava. E o que a igreja romana começa a determinar? Ela começa a determinar que orar pelos mortos é certo. E incentiva os seus clérigos, ela incentiva a se fazer orações pelos mortos. Ela incentiva a se acender velas pelos mortos. Ela incentiva a fazer veneração pelos mortos. Vem nesse período, o decreto de que imagens precisam ser adoradas. Surge nesse período a doutrina do purgatório. Surge nesse período a Santa Missa em latim. Surge nesse período um novo conceito sacerdotal. Na Igreja de Cristo, quem se converte a Cristo se torna um sacerdócio. O que é isso? Na Igreja de Cristo, o sacerdócio é universal. Cada crente, cada discípulo de Jesus é um sacerdote. Na Igreja Romana, não. Sacerdócio não é para leigos. Sacerdócio é só para o clero, só para o alto clero. Papa, cardeal, bispos, padres, só estes podem ter autoridade de revelar a palavra. Então a palavra, a Bíblia, é proibida a sua leitura. Ninguém pode ter acesso à Bíblia senão o alto clero. Porque é o alto clero que representa o sacerdócio de Deus aqui na terra. Vem com isso a manifestação de que agora nas reuniões e nas celebrações pode ter água benta misturada com sal. Começam então as canonizações das pessoas que se destacavam no meio religioso. E essas pessoas são chamadas de santos. Vem o celibato. Os padres são proibidos de constituir família e de constituir casamento. Se estabelece o Santo Terço, o rosário. Agora é obrigado a rezar o rosário. E nesse período, é um período então de muita perseguição, de muita morte. É o período da Santa Inquisição, em que não se podia dizer absolutamente nada do que eles queriam que dissesse. Vem a doutrina da transubstanciação, que é dar à hóstia o poder de ser o corpo literal de Cristo, e proíbe-se os fiéis de tomar o vinho, de tomar o símbolo do sangue de Jesus. Estabelece-se também que para receber perdão tem que fazer a confissão auricular,
tem que se procurar um sacerdote e confessar o pecado, para que mediante a confissão e principalmente a penitência estabelecida por esse sacerdote, alguém possa receber o perdão. Vem nesse período também a doutrina dos 7 sacramentos. A pessoa pode ser salva se ela cumprir os 7 sacramentos da Igreja Romana. Mas tudo piora, mas piora muito quando nasce e exerce o papado o Papa Leão X. Não esqueça desse nome. Aqui a coisa foi para o brejo. A vaca foi para o brejo com corda e tudo sobre o pontífice Papa Leão X. Por quê? Porque ele deseja construir um templo para Deus. E ele estabelece que ele vai construir a Basílica de São Pedro, o primeiro Papa, segundo a Igreja Romana. E a construção dessa basílica, ela é muito grande. E ele deseja que não se faça uma construção qualquer. Tem que ser uma construção exponente, uma construção que tenha muito ouro, uma grande construção. Da onde é que vai sair o dinheiro? Aí se cria a pior doutrina de todos os tempos estabelecida pela Igreja Romana, que é a doutrina da indulgência. Agora, para você ser salvo, você tem que ter um documento assinado pelo Papa. Somente com o documento assinado pelo Papa as pessoas poderiam ser salvas. Qual o problema disso? É que tinha que pagar, e não pagar pouco. Quando se pagava a indulgência e se recebia o documento assinado pelo Papa como indulgência, então o Papa declarava que todos os pecados daquela pessoa estavam cancelados. E os que não tinham dinheiro para comprar a indulgência, que não tinham como pagar a indulgência, que não tinham como ter esse documento. E agora? Durma com esse barulho. Mas muita gente aceitou o dogma da Igreja Romana, pagou o preço para ter o documento assinado pelo Papa, e com isso se fez, está lá até hoje, a Basílica de São Pedro, um dos lugares mais frequentados do mundo, um dos centros de turismo mais frequentados até os dias de hoje. Nesse período, então, surge um católico, surge um monge, surge um homem que está terrivelmente indignado com tudo que está acontecendo com a Igreja de Roma. E ele não acredita mais que a Igreja de Roma tem a chance de ser chamada de Igreja de Cristo, Igreja de Deus, Igreja estabelecida pelo Filho de Deus. Então, o que esse monge faz? Esse monge se retira e ele se entrega à leitura da Bíblia, pedindo a Deus que desse uma solução para aquela situação que tinha chegado ao cúmulo de que para uma pessoa ser salva, só mediante pagamento de indulgência, só mediante o recebimento desse documento assinado pelo Papa. E glória a Deus, este homem lê Romanos, capítulo de número 1, versículo 17. E quando ele se encontra com essa escritura, o justo viverá da fé. Aleluia, a sua alma salta dentro dele.
E ele entende que tinha descoberto a palavra que tinha revolucionado, primeiro, a vida dele. Segundo, ele estava pronto a entregar a sua vida pela verdade que vinha da Bíblia e não do Vaticano, não do papado, não da igreja romana, mas a verdade que vinha da Bíblia. E aí, meus irmãos, ele estabelece 95 teses. E ele crava essas teses na Catedral de Wittenberg. E ele finca essas teses, e a partir deste ato que ele faz, de pregar as 95 teses na Catedral de Wittenberg, ele declara que ele está disposto a viver pela sua fé e, se preciso for, a morrer pela sua fé. Ele é chamado pelas autoridades que impõem que ele se retrate daquilo, que ele rasgue aquelas teses, que ele abra mão daquilo, que ele se arrependa e volte como um monge que ele era, a praticar a sua fé na religião romana. E ele então se nega a fazer isto. E ele vai enfrentando todas as dificuldades que um homem de coragem naqueles dias enfrenta. E ele é conhecido como Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante. Aleluia! Por que é chamado de Reforma Protestante? Porque nos primeiros 3 séculos da Igreja de Cristo, ela tomou forma. A Igreja de Cristo, nos primeiros 3 séculos, ela tomou forma, e ela foi a igreja brilhante de Jesus Cristo. A partir do 4º século, o que aconteceu? Ela começou a experimentar deforma. Ela começou a deformar. Ela começou a se desviar. Ela começou a se distanciar da essência de Cristo. Até que chega então 1517, e Martinho Lutero, no dia 31 de outubro daquele ano, crava as 95 teses com base naquilo que ele entendia ser o correto para a fé, e a partir dali a igreja encontra uma reforma. Ela é convidada a voltar para os trilhos. E na reforma, então, surgem 5 pilares fundamentais da vida cristã. E qual a função da família? A função da família é reunir a família, o pai como um sacerdócio universal, a mãe como uma sacerdotisa universal. Os pais reúnam os filhos, para quê? Para cravar no coração e na alma deles os 5 pilares da Reforma Protestante. O que os nossos filhos muito cedo precisam dominar? Eles precisam dominar, número 1, que para ser salvo, nós precisamos, número 1, somente da Escritura. Somente a Escritura. João capítulo 7, versículo 38, diz a palavra de Deus, que Jesus, tendo se colocado de pé, diante de uma grande festa judaica, ele se coloca de pé, ele chama a atenção das pessoas e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia! E ele diz mais: quem crer em mim, como diz a Escritura. O que vai acontecer com essas pessoas? Rios de água viva fluirão do seu interior. E isto ele dizia acerca do Espírito Santo que seria derramado sobre a igreja. Aleluia, aleluia. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. A família precisa ter a certeza de que nós temos um único instrumento de revelação divina superior e final. E esta revelação é a palavra de Deus.
A palavra de Deus é a maior autoridade que existe em termos de regra e de conduta da nossa vida cristã. Quando nós lemos a Bíblia, ela nos lê. Quando a gente estuda a Bíblia, ela nos estuda. Quando a gente examina a Bíblia, ela nos examina. E ao nos examinar, ela mostra o quanto nós precisamos praticar os seus ensinos. A Bíblia é a infalível, inerrante, pura e eterna palavra de Deus. A família precisa para morar no céu. A família não precisa de dinheiro, a família não precisa de diploma, a família não precisa de fama, a família não precisa de bens materiais, a família precisa da palavra de Deus. Então o que nós temos que ensinar os nossos filhos desde pequenininhos? Amar a palavra de Deus. Eu quero pedir para quem ama a Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, por favor, levante ela e agradeça ao Senhor, porque ela está na sua mão, ela está no seu coração e ela está dentro da sua casa. Para ser salvo, número 1, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Número 2, nós precisamos reunir a família e ensinar, estudar, pregar, ministrar tudo que a gente souber sobre a graça. Porque esse é um pilar da vida cristã que sustenta a nossa família. Número 2, somente a graça. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 5, fala do grandíssimo amor de Deus. O texto mostra que nós estávamos mortos, mas Deus, que é riquíssimo em amor, Ele nos ressuscitou. E você vai encontrar entre parênteses Efésios 2:5, você vai encontrar: pela graça sois salvos. No versículo de número 8, do mesmo capítulo de Efésios, você vai encontrar no texto: pela graça sois salvos. Aleluia! O que é graça? Graça é favor não merecido. Ninguém merece a salvação. A salvação é uma ação soberana do divino e poderoso Deus, que através do seu amor, da sua misericórdia e da sua bondade, amor, misericórdia e bondade, colocado no liquidificador espiritual, vira graça. Amor, misericórdia e bondade vira graça derramada sobre nós. Aleluia! E essa graça deixa claro que nós somos salvos, mesmo que em nós só haja demérito. O que há em nós? Só demérito. Porque nós somos pecadores. Nós estamos condenados a passar a eternidade longe de Deus. E nós estamos condenados de forma justa, porque nós erramos, nós pecamos. Nós estamos condenados por causa dos nossos pecados. Nós não merecemos a salvação. Mas o que Deus faz? Deus nos convida, através da sua graça, a receber em nós a implantação dos méritos de Jesus. E agora, pela graça, ou seja, pela presença de Jesus na nossa vida, nós nos tornamos diante de Deus aceitáveis por causa da nossa convicção de que o sacrifício de Jesus é perfeito e suficiente. Perfeito e suficiente. O que nos faz entender isso, irmãos? A graça de Deus. A graça de Deus.
A graça de Deus. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos o máximo que a gente puder para eles, meus filhos, nossos filhos. Olha, a Bíblia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você praticar a Bíblia, meu filho, você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Se você praticar a Bíblia, meu filho, minha filha, você vai ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Aleluia! E se você aceitar a graça de Deus, você vai poder dizer o que um dos homens mais expoentes da fé cristã declarou. O apóstolo Paulo, que citei antes, como aquele que recebeu a teologia que hoje a igreja está fundamentada. A igreja de Jesus está fundamentada na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Jesus. Está fundamentada na teologia paulina, que é a teologia de Cristo. E ele disse: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Aleluia. Você pode louvar a Deus pela graça. Você pode louvar a Deus pela graça. Ei, eu quero que você entenda que você precisa explicar para os seus filhos que nós somos salvos tão somente pela graça. Graça, é graça, filho, é graça, filha, é graça, filho, é graça de Deus, é graça de Deus, é graça de Deus. O que falta num viciado em cigarro? O que falta num viciado em cachaça? O que falta num viciado em cocaína? O que falta num fanático em futebol, fanático em novela, fanático em boate, fanático em prostituição, fanático em dinheiro? O que falta? Graça. Uma vida sem graça precisa buscar nas coisas deste mundo satisfazer os anseios da sua alma, mas uma vida cheia de graça é uma vida para Deus, é uma vida para Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor pela sua graça. O que nós precisamos fazer com os nossos filhos? Nós precisamos chamar os nossos filhos seguidamente, constantemente, e implantar neles, número 3, que é somente pela fé. Somente pela fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sabe o que me encanta? O que me causa admiração em Deus? Sabe o que é, meus irmãos? É que esse Deus da graça, esse Deus que nos trouxe a revelação da sua palavra, Ele nos traz, se nós quisermos, Ele nos dá um presente. Eu não li todo Efésios 2:8, eu parei na graça, mas vamos voltar a Efésios 2:8, lá está escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto, o que não vem de vós? E isto, o que não vem de vós? A fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. A palavra dom é presente de Deus, é um carisma de Deus. A fé é um presente de Deus. Deus nos dá de presente aquilo que nós precisamos para agradar a Ele. O que é isso? Graça. Deus nos dá de presente aquilo que nós precisamos para agradar a Ele. Isso é graça. Então o texto disse: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ei, olha só, diz: não vem das obras. Não tem que comprar, não tem que pagar, não tem que fazer. Não, é de graça, por causa da graça. O que a gente precisa? A gente precisa
crer. A gente precisa crer, e esse crer vai acionar a graça de Deus sobre a nossa vida. A gente precisa ensinar para os nossos filhos que a salvação não é resultado do esforço humano. A gente precisa ensinar os nossos filhos que a salvação não é resultado do esforço humano. A gente precisa ensinar os nossos filhos que não há o que nós possamos fazer para merecer a salvação. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa muito triste, muito triste. Por falta de ensino dos pilares da fé, irmãos, tem um monte de filhos, crianças, que estão fora da igreja, porque eles foram ensinados que para ser salvo tem que merecer salvação. Então, não podia cortar cabelo, não podia usar calça para fazer educação física no colégio, tinha que ser saia, tivesse o frio que tiver, tinha que fazer o sacrifício. Por quê? Porque tem que pagar a salvação, tem que pagar não cortando o cabelo, tem que pagar não usando isso, não usando aquilo, não indo a tal coisa. E sabe o que aconteceu? Crianças que não conseguiam cumprir eram punidas pela igreja. Algumas, muito novinhas, adolescentes, eram expostas no altar da igreja a ter que pedir perdão porque não conseguiam cumprir os dogmas da igreja. E tudo que elas não aprenderam foi graça. Não aprenderam sobre a graça de Deus. Elas aprenderam que elas tinham que fazer por merecer. E isso é uma afronta à Bíblia. Isso é uma afronta à graça. Isso é uma afronta à fé. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos que não há o que nós possamos fazer para nos tornar justos e aceitáveis diante de Deus. Mas se nós crermos na obra perfeita de Jesus Cristo, Ele, pela fé, implanta a sua justiça em nós. E nós declaramos: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E quem tem paz com Deus, ama a casa do Senhor, ama cantar ao Senhor, ama servir ao Senhor, ama esperar o céu. Mas faz isso pelo quê? Não é pelos dogmas da igreja, é pela sua fé em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos dessa fé. Essa fé que vem pelo contato do número 1, somente a Escritura. Quando nós ensinamos nossos filhos a amar este livro, quando nós ensinamos estes filhos a viver por esse livro, Deus enche eles de graça e de fé. E sabe pelo que eles vão querer trocar Jesus? O diabo vai poder vir com todas as suas bandejas, com todos os seus prazeres, mas nossos filhos que foram criados pelas Escrituras, pela graça e pela fé, eles dirão: não, não, eu quero o céu, eu quero Deus, eu quero a santidade, eu quero viver para Deus, eu quero viver cheio da graça de Deus. Se a sua família vive assim, jogue essa mão santa para cima e glorifique o nome do Senhor. O que nós pais precisamos fazer? Nós pais precisamos chamar os nossos filhos e deixar claro para eles, número 4, somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Aquele que disse em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Este Jesus que o apóstolo
Pedro declarou, Atos 4, versículo 12, em nenhum outro nome há dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, salvação é só no nome de Jesus. O apóstolo Paulo, o teólogo da igreja de Cristo, ele disse, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que João escreveu? O apóstolo do amor, aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Essa eu não vou dar de graça, essa nós vamos ler. Eu podia dar de graça, mas eu quero fazer vocês ler pelo menos esse texto. 1 João. E por que eu quero fazer isso? Porque teus filhos, meu irmão, precisam saber de cor isso aqui. Eles precisam, como eu, eles precisam saber de cor isso aqui. 1 João, capítulo de número 5, versos 11, 12 e 13. Onde é que eles vão aprender isso, pastor? No culto doméstico. Onde é que eles vão aprender isso, pastor? Quando eu desligar a TV e abrir a Bíblia. Quando é que eles vão aprender isso, pastor? Quando eu disser para eles que antes deles estudar geografia, história, matemática, ciências, eles precisam saber o que está escrito na Bíblia. E na Bíblia está escrito 1 João capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. A gente precisa dizer, meu filho, se você tiver 2 BMW e se você tiver 2 Volvo, mas se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. Meu filho, se você tiver 1 milhão de euros na conta, mas se você não tiver Jesus, você não vai morar comigo no céu. Meu filho, se você for formado em qualquer faculdade, seja bacharel, seja mestre, seja doutor, seja pós-doutor, mas se você não tiver Jesus, você vai perder a salvação. Agora, se você tiver Jesus no coração, não importa, você está salvo. Porque para ser salvo, somente Jesus. Aleluia. Por quê? Porque quando eu recebo Jesus, eu recebo a justiça de Deus dentro de mim. E quando Deus olha para mim, Ele não me vê mais. Por quê? Porque agora eu estou escondido em Cristo. Eu estou revestido em Cristo. O Pai olha e vê Jesus. E porque Ele vê Jesus na minha vida, Ele diz, eu te aceito. Meu filho, vem morar comigo. Vem passar a eternidade comigo. Por causa de quê? Por causa de Jesus. Quem lembra o que eu cantei domingo passado? Domingo passado eu cantei. Quem lembra o título do hino? Alguém lembra o título do hino? Somente Cristo. Foi o que eu cantei. Somente Cristo. Aleluia. Nossos filhos precisam saber que pode faltar tudo na vida deles, só não pode faltar Jesus. Agora, quem tem Jesus e quem não tem Jesus, mesmo tendo tudo, não tem nada. Quem não tem Jesus, mesmo tendo tudo, não tem nada. E quem tem Jesus, mesmo não tendo nada, tem tudo. Glorificado seja o nome do Senhor. Onde é que nossos filhos têm que aprender isso? Dentro da nossa casa. Onde é que os nossos filhos têm que se apaixonar por Jesus? Dentro da nossa casa. O que teus filhos querem ser?
Eles querem viver segundo o estilo de Jesus ou eles querem ficar parecido com o Neymar? Eles querem ficar parecido com a Anitta. O que os nossos filhos querem? Depende do que nós instruímos eles, do que nós paramos para entregar para eles. E por último, porque eu só tenho 5 minutos, aleluia, número 5. Você lembra do número 1? Quem lembra do número 1? Vamos dizer todos juntos, somente as Escrituras. Número 1. Quem lembra do número 2? Quem lembra do número 3? Quem lembra do número 4? Isso aí, somente Cristo, somente Jesus Cristo, somente Jesus, está tudo ok. Agora, nós precisamos reunir a nossa família para dizer para eles, número 5, se a gente quer o céu, somente a glória de Deus. Somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Nós não podemos dar glória a nenhuma criatura. Seja ele um papa, seja ele um bispo, seja ele um cardeal, seja ele um padre, seja ele um pastor, seja ele um profeta, seja ele um cantor, seja ele uma imagem de escultura, seja um templo, seja um objeto sagrado, sejam anjos, sejam filhos, sejam coisas. A Bíblia diz, meus filhinhos, e foi João que escreveu isso, está aqui diante dos meus olhos, meus filhinhos, fugi da idolatria. A idolatria, meus irmãos, é tudo que pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Irmão Carlos e irmã Rose, o que Deus entregou para vocês? Uma herança, que Ele não entregou um ídolozinho para vocês. Infelizmente, irmãos, muitos lares têm os filhos como ídolos, e pelos filhos fazem o que não fazem por Deus. Como é que eu abri esse culto? Eu sou o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o entendimento, com todas as tuas forças. Deus sabe o quanto eu amo minha esposa. Deus sabe o quanto eu amo os meus filhos. Mas a minha esposa e os meus filhos sabem o quanto eu amo a Deus. E eles sabem que eu posso perder eles, mas eu não posso perder a Deus. E se eles quiserem ser felizes comigo, eles terão que entender que o meu coração não será repartido com eles. Porque a glória somente a Deus. O diabo ofereceu para Jesus, por alguns segundos, quem sabe 30 segundos, Jesus, tu dobra o teu joelhinho e me adora, e eu te dou todos os reinos da terra. Sabe o que o diabo estava dizendo? Você não precisa ir para a cruz, rapaz. Você pode se tornar o homem mais poderoso da terra. Você vai nascer em estrebaria coisa nenhuma. Você vai gozar de todo o dinheiro da terra, de toda a luxúria, toda a ostentação, toda a glória que a terra pode te dar. Eu te dou por 30 segundos ajoelhado aos meus pés. O que ele disse? Vai-te, Satanás, porque escrito está, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, só a Ele prestarás culto, só a Ele darás totalmente o teu coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia em Atos. Abra sua Bíblia em Atos. É um textinho tão curtinho, irmãos, que a gente passa correndo e não presta atenção. Atos 12. Atos 12. Atos 12. Capítulo 12 de Atos, 21 a 23. É um textinho tão curtinho que a gente passa correndo e nem percebe. A gente não prega sobre isso, não fala sobre isso. Olha aqui um tema para o culto doméstico de amanhã.
chamar os filhos e dizer: filhos, olha o que acontece com uma baita de uma autoridade. Era a autoridade do Império Romano, na época o maior império que existia na terra. Uma autoridade, a autoridade que Deus mandou a gente respeitar, a autoridade que mandou Deus a gente obedecer. Mas olha o que aconteceu com uma autoridade. Atos 12, 21. E num dia designado, vestindo, você pode dizer quem era ele? Vestindo Herodes. O que ele vestia? Herodes, a autoridade do Império Romano, vestido de vestes reais. Olha só, não perde. Estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de quem? Voz de quem? E não de... E ele repreendeu o povo e disse: não, gente, que é isso? Imagina, Deus. Não, fiquem quietos. Foi isso que aconteceu? Não. Ele se alegrou com a voz do povo. Ele inchou, ele se achou. Ele se achou. E quando ele se achou, está escrito na Bíblia, nova aliança. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o tempo do amor. Tempo do amor. Porque tem gente usando o amor aí para fazer qualquer coisa. Porque Deus é amor. Deus é amor. Não vai dar nada. Vamos ver se dá ou não dá? Versículo 23. Quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou? Quem que veio ferir ele? Da parte de quem? Por que ele foi ferido? Porque ele não mandou o povo calar e dizer: gente, vocês não podem dar glória para homem, vocês não podem ficar elogiando o homem, vocês não podem ficar servindo o homem, vocês têm que dar glória a Deus. Ele fez isso, e porque ele não fez isso antes de morrer, o que começou a acontecer com ele, irmãos? Antes de morrer, o que começou a acontecer com ele? Ei, como é que eles ficaram sabendo que ele foi comido de bicho? Porque era muito bicho. Na frente do povo, irmãos, de dentro para fora, os bichos começaram a comer ele. O homem está sentado no tribunal e daqui um pouco sai um bicho pela orelha, sai um bicho pela boca, sai um bicho pelo nariz, começa a sair bicho pelos olhos. E sabe o que acontece? Ele morre, comido de bicho. Por que ele foi comido de bicho? Porque ele não deu glória a Deus. Nova aliança. Nova aliança, tempo da graça. Deus permite que quem não dá glória a Ele morra. Então o que nós temos que ensinar nossos filhos? Olha aqui, filho, você tem que aprender a dar glória a Deus. Você tem que aprender a dar glória a Deus na oração. Você tem que aprender a dar glória a Deus quando você está lendo a Bíblia. Você tem que aprender a dar glória a Deus quando você está no culto. Você tem que aprender a dar glória a Deus na escola. Você tem que aprender a dar glória a Deus no trabalho. Você tem que aprender a dar glória a Deus. E irmãos, olha que coisa linda. Quando uma criança aprende a valorizar a palavra de Jesus, quando uma criança aprende a valorizar os cânticos para Jesus, quando uma criança aprende a buscar o Espírito Santo, quando uma criança aprende a amar a sua igreja, os seus irmãos, o seu pastor, meus irmãos, sabe o que acontece? A Bíblia diz, foi Jesus que disse,
deles vem o perfeito louvor. O perfeito louvor vem de uma criança. Então feliz é o pai, feliz é a mãe que ouve a sua filhinha, ouve o seu filhinho desde pequenininho dando glória a Deus. Agora, em quantos lares, irmãos, crianças não dão glória a Deus, crianças dançam, rebolam as músicas do funk, rebolam as músicas podres que está aí no mundo, crianças que já se vestem como se vestem aquelas funkeiras, aquelas prostitutas. Oh meu Deus, que infelicidade, mas feliz é o lar onde a glória de Deus está presente. A glória de Deus está presente. Quando você abre o culto doméstico, a glória de Deus chega. A glória de Deus chega. E ensine os seus filhos. Sabe como? Com o exemplo. Os seus filhos precisam ver você glorificando a Deus. Eles precisam ver a gente louvando a Deus, amando a casa do Senhor. Papai, tu está se arrumando, tu vai aonde? Eu vou junto com você para a casa do Senhor. Está na hora do culto, meu filho. Vamos se arrumar para ir dar glória a Deus. E feliz é o crente que sai de casa para vir para o culto, para dar glória a Deus. E quem sai de casa para dar glória a Deus, não importa quem prega. Quem sai de casa para dar glória a Deus, não importa quem vai cantar. Não, não. Por quê? Porque é para Deus. A glória de Deus, a glória de Deus. Ei, vamos ficar de pé e glorificar o nome dele? Aleluia. A Deus seja glória, só a Ele seja glória, somente a Ele seja glória. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar o Senhor, vamos adorar. E daqui um pouquinho vem a oração pelas famílias. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Um presente precioso eu ganhei. Aleluia. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Aleluia. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Por causa da graça, por causa da graça. Diferenças até poderão acontecer. A graça resolve tudo. Mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Cante! A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Oh Deus, adoramos o teu nome. Ei, deixa eu ver se você gosta de dar glória a Deus. Deixa eu ver se você gosta de dar glória a Deus. Um presente precioso eu ganhei. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor. Onde sempre quero
casa posso ser quem realmente sou. Coisa boa! Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ser meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Declaração de fé, declaração de fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Outra vez! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Pai Celestial, obrigado pelas famílias representadas aqui. Pai, como é bom ser salvo. Como é bom te amar sobre tudo e sobre todos. Mas, Pai, como é bom ter uma família. Como é bom ter uma família que te ama. Como é bom ter uma família que te serve. Como é bom ter uma família que vive debaixo da tua graça. Pai, nós não te pedimos tesouros aqui da terra, mas nós te pedimos a salvação da nossa família. Tudo o que nós mais queremos, Pai, é entrar no céu com a nossa família. Se tu nos der essa bênção, Pai, para nós será a maior e mais importante bênção que a gente pode receber aqui na terra. Poder morar contigo para sempre, com a nossa família. Por isso, Deus, ajuda-nos a assumir a nossa responsabilidade de ensinar essas bases fundamentais da vida cristã e, obviamente, da família cristã.
Cerca, Senhor, cerca a nossa família com a Tua presença, para que ela possa cada vez mais ser o lugar da Tua glória, da Tua habitação. Pai, dá uma semana abençoada para o Teu povo, e que a partir de hoje, até o dia 31 de outubro do ano que vem, todos os nossos filhos estejam preparados para dizer os 5 pilares da vida cristã. Ah, Deus, que a gente trabalhe para isso, de tal maneira que desde os pequenininhos até os grandalhões, todos possam não só citar os 5 pilares da nossa vida, mas principalmente praticar os 5 pilares da vida cristã. Em nome de Jesus, Pai, dá criatividade para o Teu povo, escrever em cartazes, escrever na tela do computador, procurar hinos que falam sobre isso, implantar isso no culto doméstico, deixar os filhos falar sobre isso nos cultos domésticos, para que a gente implante nos nossos filhos, assentados na nossa casa, andando pelo caminho, inculcando neles as verdades eternas, que os levarão acima de tudo a morar no céu para sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado pelos vários irmãos e irmãs que estão conectados com a gente, tanto de Vacaria como de outros lugares. E muito obrigado especialmente a vocês que estão aqui no nosso templo. Que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo e que o grande amor de Deus esteja derramado sobre todos nós. E quem crê diz amém e glória a Deus. Está encerrado o nosso culto em nome de Jesus.